estamos em mais uma gravação da Legal Cert, a nossa plataforma de performance de capital. Você que quer conhecer, entre aqui e conheça um pouco da nossa empresa, que tem diversas soluções para elevar a sua empresa a um novo nível. Estamos aqui com Lucas e vamos falar hoje sobre tecnologia. Boa tarde, Lucas. Opa, tudo bem? Sou o Lucas aqui, o analisador de banco de dados aqui da Legal Cert. Opa. Olha, boa tarde, sou o Daniel Ornelas, consultor jurídico, e estamos aqui para falar um pouco mais sobre tecnologia e como a tecnologia ela pode modificar a sua empresa, trazer novidades e trazer um crescimento, talvez para um novo nível que você ainda não conseguiu chegar. Mas antes de tudo, eu quero conversar com você, Lucas, sobre tecnologia e as suas funcionalidades, né? Porque hoje, quando nós falamos sobre a tecnologia num ponto de vista comercial, nós falamos sobre como ela pode elevar o nível de uma empresa para um crescimento, né, para uma capitalização e fazer com que ela se torne ainda mais lucrativa ou mais rentável. Porém, a tecnologia ela vem atuando no mercado e vem modificando o dia a dia das pessoas desde o século passado, né, do século XIX, século XX e século XXI foram onde tiveram as maiores revoluções tecnológicas, né, quando Com certeza. a tecnologia evoluiu mais. E como você conhece, como você trabalha no dia a dia, eu acho que você vai trazer um ponto de vista muito interessante. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, Lucas, é como que você vê a tecnologia evoluindo e se comunicando com as pessoas no seu dia a dia? E como que ela é importante hoje? Então, a tecnologia hoje em dia está avançando para áreas que a gente nunca achou que ela ia chegar, né? Hoje em dia, ela está em todo lugar que você olha, para todo lugar que você vê, você sempre tem alguma coisa de tecnologia. Sempre nos nossos bolsos tem sempre o celular com um aplicativo que dá para você fazer 1001 coisas. Sempre tem gente lutando pelo seu tempo agora com as redes sociais. Estão tentando cada vez mais captar a sua visão, né? Que é tão importante agora para o marketing de hoje em dia. Então, a tecnologia tem avançado fora da área de produção, né? Que foi onde ela originalmente era voltada para. Agora ela está chegando nas vidas pessoais das pessoas, né? Hoje em dia você não vive mais sem tecnologia. Hoje em dia você está sempre com o celular, você está sempre vendo alguma coisa, você está sempre ativo. E se você não está nas redes sociais, se você não está ativo, quem é você, né? Exatamente, e acho que esse é um ponto muito interessante, né? Porque assim, nós vamos falar sobre diversos cases, né? Até mesmo do dia a dia, porque às vezes a gente fala de tecnologia, a gente esquece que não é só algo de empresa, né? Porque a gente fala assim, nossa, um case é uma ferramenta que uma empresa colocou para mudar. Às vezes a tecnologia é um serviço bem prestado, é uma ferramenta que ela vai trazer uma solução e não é uma solução genérica, é uma solução inclusiva, né? Hoje nós falamos muito sobre essa palavra, inclusão, que é quando você inclui a todos. Ou até mesmo nós podemos falar sobre a globalização, porque assim, se a gente voltar lá atrás, a tecnologia ela nasce para trazer essa globalização e justamente fazer com que os países submergentes evoluíssem muito, porque eles tinham ferramentas, tinham mecanismos mais evoluídos do que os outros, né? Nós temos a primeira revolução industrial que justamente versa sobre esse tema, né? Que é quando o homem em si, né, ele para de fazer aquela manufatura, aquele início da pessoa que produz, né, o objeto desde o início até o final, e ele passa a fazer partes de certo objeto, né? Essa parte chama matéria-prima, uma matéria trabalhada para determinado fim, para que outra indústria ou outra pessoa terminasse o serviço. E eu acho que isso é muito interessante, né? Porque a revolução industrial, ela justamente traz essa criação de ferramentas e de utensílios para que justamente tudo fosse produzido mais rápido e talvez, né, muitos dizem, né, com menor qualidade, mas com mais agilidade. E uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas da área de tecnologia não é o tempo, mas é a qualidade, porque assim, infelizmente, a tecnologia ela evolui muito rápido, porém nem sempre evolui com qualidade. E qual a sua opinião em relação a como a tecnologia trouxe qualidade tanto para as ferramentas quanto para a qualidade de vida do ser humano? É uma pergunta interessante, porque a gente sempre fala sempre do tempo, de como facilita, mas nunca a gente chega a falar de qualidade, né, das coisas, dos produtos.
Eu acho que a qualidade ela vem de algumas maneiras e de outras maneiras a gente perdeu. Sim. Então, na produção, principalmente, você tem, por exemplo, alguns itens. Quando você olha atrás de um negócio que está falando Made in China, você já fala, deve ser ruim, né? Deve ser Exato. horrível. Mas porque você tem a questão do tempo e qualidade, né? Então, quanto menos tempo você usa para produzir alguma coisa, na teoria, pior a qualidade vai ser. Então, quando você tem essas linhas de produção que são muito especializadas, talvez elas estão priorizando mais o tempo do que a qualidade. Porque para você vender, você não necessariamente precisa de o melhor produto do mundo, você não precisa da melhor qualidade do mundo. Mas se você ter muita agilidade, você conseguir ter consistentemente esse produto na mesa, você vai conseguir vender mais do que uma pessoa que tem mais qualidade, mas demora muito para vender. Exatamente. E eu acho que é muito interessante isso, né? Porque é aquela velha discussão de quantidade e qualidade. Sim. O quanto eu produzo e o que eu produzo. Porque o produto, ele tá intrinsecamente ligado à sua imagem. Com certeza. E nós temos, que nem você falou, né? Made in China. Nós temos empresas que elas usam a sua imagem para produzir produtos específicos. E esses produtos são extremamente nichados justamente pela qualidade que eles querem promover. Uhum. E existem outras empresas que justamente fazem o contrário. Eles não dão foco à sua imagem, não enfocam tanto a sua imagem, mas sim a quantidade. Então, é uma discussão muito válida, porque assim, e é uma pergunta que eu sempre falo para as pessoas, o que você está disposto a gastar? Com qualidade ou com quantidade? Você pode comprar inúmeras coisas, uma quantidade avassaladora de coisas com um certo valor, que não vai ter qualidade nenhum. Exato. E essa é uma discussão que versa até mesmo sobre economia, né? E quando nós trouxemos nosso economista aqui, nós vamos trazer essa discussão sobre a taxação de produtos que vêm da China. Que é uma discussão muito grande, porque, para pensar, você aí que importa, você que compra um produto que vem de outro país, e quando você faz essa importação direta de um outro país, muitas vezes você esquece do mercado interno. Você precisa ter uma produção do mercado interno, porque vamos supor, o produtor interno produz um sapato e ele vai gastar, vamos supor, fazendo uma suposição, um exemplo, claro, vai gastar R$50 para produzir um sapato, que vai chegar no mercado por R$70, graças ao transporte, aos impostos, a toda aquela porcentagem que vem já do próprio mercado. Porém, você vai comprar esse sapato vindo um modelo semelhante, vindo de um outro país, né, vindo de um outro local, por talvez R$30 a R$40. E aí você vai colocar, você vai equiparar. Nossa, mas por que eu vou comprar do mercado interno que está saindo por 70, se eu posso comprar de um outro mercado que está saindo por... Exatamente. Então, tem muitas dessas discussões, porque assim, claro que nós somos uma empresa de tecnologia que visa justamente trabalhar com esse tipo de imposto CMS, hoje, logo mais o CBS. Então, nós visamos trabalhar com tudo isso e nós precisamos entender como que funciona todo o mercado. Né? Porque muitas pessoas não entendem que a tecnologia ela vem para trazer a evolução. Mas nem toda a tecnologia está evoluída o suficiente para trazer a evolução por completo. E aí que entra a IA. Mas nós vamos chegar lá. Vamos continuar aqui no caminho, porque eu achei muito interessante. Nós estávamos falando sobre revolução industrial. E tá outro ponto. Quando nós falamos da revolução industrial, nós falamos justamente de quando as pessoas elas decidem, né, a trabalhar em conjunto para produzir mais. Né? A densidade demográfica cresce. Os mercados começam a crescer em volta, você precisa ter uma produção mais rápida, você precisa ter uma produção mais ágil, e aí vem justamente a segunda revolução industrial, né, que é justamente a criação da produção em linha, né, da linha de produção, que é quando as empresas elas entendem que elas precisam ter um controle de toda a criação do produto. Vamos colocar, por exemplo, né, nós temos hoje em dia um objeto que está se tornando obsoleto, que é o pendrive. Não sei se você concorda comigo. Sim, concordo. Porque hoje em dia, nuvem, essas coisas deixou o pendrive mais obsoleto, né?
Agora, imagina fazendo um comparativo do tempo moderno com o tempo passado. Imagina se para você produzir um produto, você tinha que ter todos os pendrives relacionados à criação de cada objeto, né? E esses pendrives eram outras empresas, né? Que seriam informações ou produtores de certos materiais que não são da alçada de uma empresa grande. Vamos colocar, por exemplo, uma empresa de carros. A empresa de carro, ela produz o motor, ela produz a estrutura do carro, ela produz a funilaria, mas ela não produz a gasolina, mas ela não produz os pneus, mas ela não produz certos componentes que não estão dentro do controle dela. E aí que nasce algo muito interessante, que nessa linha de produção é quando as empresas elas passam a tentar produzir tudo. Então, desde o início, desde da borracha até o pneu. Então, desde a extração do minério até a criação do carro com ferro. É algo que é muito interessante e que muitas vezes as pessoas elas não entendem essas funcionalidades, né? E aí vem a segunda revolução industrial, que é justamente a linha de produção. E uma pergunta que eu faço é, qual a sua opinião para esse tipo de empresa que buscam desde o início da matéria até a entrega final para ter uma entrega completa? Como que você vê? Porque até hoje existem empresas que tentam estabelecer esse tipo de mercado, mas não conseguem, porque justamente uma empresa ela precisa se relacionar com o mercado para ela crescer, né? Sim, exato. Eu acho que é uma coisa que é extremamente complexa e difícil de alcançar, né? Você processar tudo e fazer todas as etapas da produção é uma coisa muito complicada, e principalmente na época da segunda revolução industrial, onde não tinha tecnologia como tem hoje. Então, tudo era mais ou menos feito à mão, com a assistência da máquina. Hoje em dia, você já tem a máquina tendo assistência do humano, que é o oposto, né? Mas é uma coisa muito interessante você ter a linha de produção inteira feita, né? Porque você, no final das contas, você tem o seu próprio produto e você tem como precificar do jeito que você mais entende, do jeito que você pode tirar recursos de um lugar, colocar no outro. Então você tem o controle total da coisa. Sim, e é muito interessante, né? Porque e aí nós vemos a questão de que quando você produz desde o início, você vai ter controle dos preços, né? Porque, assim, uma coisa que afeta hoje muitas das empresas que trabalham com a compra do material, da matéria-prima, ainda lá no início ou em certo ponto, é a variação do dólar, né? Como nós tivemos o evento recente da Ucrânia, da Rússia versus Ucrânia, e a alta do dólar, os preços de diversos componentes do mercado crescendo muito, porque se relacionavam aos mercados que foram diretamente atacados através desse sistema. E também, com a pandemia, teve a crise dos microchips. Exatamente. Que parou um bando de mercado. Foi uma grande crise que teve aí. E é muito interessante, né? Porque afeta tudo, né? O mercado ele é afetado. E uma coisa que me chamou... Coisas que você nem pensa sobre. A gente nem imagina, né? Como a Taiwan versus China. É uma coisa que muitas pessoas não entendem e nem sabem que Taiwan é a principal produzidora de chips, né? Sim, exato. Você tinha pessoas que estavam procurando, por exemplo, computadores, né? Peças de computadores, placa de vídeo. Foi uma coisa que teve uma crise muito forte. E as pessoas não entendiam direito, né? Como que microchip chegava a afetar uma placa de vídeo no final das contas. E como Taiwan tem que ser protegida pelos seus aliados para que continue produzindo, né? Sim. Eu sempre falo disso, né? A ciência, ela é afetada diretamente pela política. Com certeza. E a evolução da tecnologia... Ela conflita muitas vezes com a política. Porque nem sempre quase nunca a tecnologia ela é politizada. Mas muitos querem politizar a tecnologia. E esse é o grande problema, né? Quando você passa a ver a tecnologia como um objeto de política, você está esquecendo que a tecnologia ela vem para promover o bem social. E
A pessoa que ela usa a tecnologia, claro que a tecnologia ela é muito usada hoje em dia, né? É um tema que eu vou chegar lá, né? Que é justamente a tecnologia sendo usada para gerar justiça, né? Da questão dos hackers do bem, toda aquela questão dos grupos formulados para promover uma justiça tecnológica. Aqui é uma coisa que vem há muitos anos há já. muitos anos, como os anônimos, né? São exemplos claros da tecnologia sendo usada para justamente trazer a justiça, mas o maior problema é quando a tecnologia ela é combatida por aquilo que se diz justiça. E esse é um problema muito grande que temos enfrentado e muitos estão sofrendo por justamente a politização da tecnologia. Mas eu não vou fechar tanto nesse ponto. Mas por que eu tô falando disso? Por causa das grandes guerras, né? Porque aí a gente tem a linha de produção, né? Sendo criada pelo Ford. E daí nós temos as grandes guerras, que são pontos marcantes para a tecnologia, né? Se você não sabe, as grandes guerras atuam no seu dia a dia até hoje, né? Por exemplo, o micro-ondas. O micro-ondas é um exemplo disso, não é verdade? Sim, com certeza. O antibiótico. Um antibiótico. Para quem não sabe, o micro-ondas ele foi criado como, Lucas? Isso eu não sei a história. Você não conhece a história? Não conheço a história. O micro-ondas ele foi criado para tentar enviar ondas de rádio. Eles estavam tentando enviar ondas de rádio através de um novo equipamento, e esse equipamento estava gerando o quê? Calor. Então, porque muitas pessoas não entendem, mas e aí tá um ponto. A tecnologia, ela vai trilhando vários caminhos, né, para gerar um produto novo. Ou para gerar uma nova tecnologia ou uma invenção nova. Hoje em dia é muito pouco usado esse termo invenção, né? Porque tudo se baseia em um grande banco de dados, que é aquilo que você analisa no dia a dia. Tudo se baseia num grande banco de dados que já foi criado e você usa isso para criar novas tecnologias, né? Sim. Mas essas criações, elas são excepcionais por esse fator, né? Porque justamente foram criadas sem que se imaginasse, né? Sim, então... É o fundamento da pesquisa, né? A pesquisa, quando ela começa, ela não tem muita perspectiva. Ela só começa, vai trilhando, e aí você acaba achando algumas coisas que nem pensava que ia achar. Por exemplo, nas guerras, é óbvio que eles estavam pesquisando para conseguir armas novas, para conseguir novos meios de comunicação, para ter uma vantagem para o inimigo, e acaba que sai o quê? O micro-ondas. O antibiótico, né, já estava mais alinhado, porque... era coisa mais de biomedicina para ajudar os soldados na hora ali. O rádio, por exemplo. O rádio, exato. Saem coisas que você não tem muita... você não sabe muito o que você vai achar quando você começa a pesquisar. Por isso que é importante você ter um orçamento bom para você conseguir pesquisar e não ter restrições muito na sua pesquisa. Exatamente, né? Isso fora as diversas evoluções tecnológicas, como os satélites enviados para o espaço, os foguetes, porque isso tudo é um campo de pesquisa lá da Segunda Guerra, que trazia o estudo nuclear, que trazia esse estudo de uma nova energia, de um novo fator, né? Tivemos recentemente um grande filme aí lançado, que foi o Oppenheimer, né? Que falava sobre o Projeto Manhattan. E o Projeto Manhattan, ele é um exemplo de como que, se a tecnologia ela não for usada da maneira correta, e ela for politizada, ela pode se tornar uma arma de grande potencial lesivo. Então, é uma dica cultural para você assistir, para você ver. É algo muito interessante, porque... E é um caso muito interessante, né? Porque o Albert Einstein, ele diz até a frase do que é interpretada no Homem-Aranha, né? Que ele fala, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, né? Exato. Então, é justamente isso. A tecnologia, ela traz uma grande responsabilidade para o seu criador e para o seu detentor. E isso nós vemos hoje com como se tornou extremamente midiático os criadores de grandes aplicativos. Ou de grandes ferramentas que nem o PayPal, né? Nós temos o caso do Elon Musk, do pobre criador da Meta, né, que inclui todas as redes sociais da Meta. O Mark Zuckerberg. O Zuckerberg. Recentemente, né, esse final de semana nós tivemos o caso da prisão do criador do Telegram e as ações da Telegram caindo muito no mercado justamente porque pela prisão dele, né. Então, eu acho que isso é muito interessante para demonstrar pra gente que a tecnologia ela precisa ser bem usada. E aí vem a terceira revolução industrial.
esse ponto é um ponto interessante, porque aí que acontece? Na terceira revolução industrial, é justamente uma diferenciação da segunda, né? Exato. Era aquela que eu tinha falado, o oposto, né? Em vez da máquina dando assistência para o humano, agora é o humano dando assistência para a máquina. Então, você tem... Os trabalhadores agora eles não trabalham diretamente na linha. Eles trabalham administrando a linha de produção e vendo como que as máquinas estão performando, onde que eles podem trocar as forças, né? Onde que eles podem... Inverter os papéis. Exato. Então, é uma coisa mais de perspectiva do que de trabalho em si ali. Porque... É quando você justamente usa a máquina não somente para auxiliar o humano, mas o humano auxiliando a máquina, né? Exato. Que é quando a tecnologia ela passa a ter uma autonomia. Uhum, exatamente. E aí é o maior medo de muitas pessoas que creem em ficção científica, que é o quê? A tecnologia, ela pode ter autonomia, ela pode evoluir a um ponto que ela passe a ser mais inteligente que o ser humano. Nós vamos chegar nessa discussão também, mas é algo muito interessante. E entra inteligência artificial nessa discussão. Né? Exatamente, que é a quarta revolução industrial. Mas essa terceira é muito importante, porque a partir dela começa a se criar os hardwares que nós conhecemos, né? Começam a se criar os sistemas que nós usamos até hoje, que vem com Jobs, que vem com o criador da Microsoft também, fugiu o nome, depois fugiu o nome, mas depois a gente lembra, né? Sim. E vem toda essa criação, vem toda essa ideia, né, que a gente fala até hoje, placa-mãe, placa de vídeo, aí vem a diferença da CPU para GPU, vem a diferença das partes de programação, né, de um sistema para justamente operar os dados, outros para deter os dados, e eu acho que isso é muito interessante, né, essa evolução que vem desde o início lá do projeto do Mac 1 até hoje em dia na tecnologia. Sim, e você é nessa parte que você também começa a ver muito os computadores, nessa tecnologia vindo para a vida das pessoas, para o pessoal. Então, no começo você não tinha muito essa perspectiva de as pessoas usando a tecnologia em casa, né? Então, vai com o tempo evoluindo essa coisa que a tecnologia vai ficando cada vez mais acessível para você ter um computador em casa, por exemplo. Sim. Que antes a gente tinha a visão do mainframe, né, que a gente chama na área de tecnologia, que é um centro de computação. Então, você pode ter, por exemplo, numa empresa você tem vários funcionários, daí você tem um centro que concentra toda a computação da empresa, e aí esses funcionários iam acessar dos respectivos lugares deles. Então você tem uma tela, um monitor, só que ali não faz a computação. O que faz é o mainframe, que é o centro de computação. E aí, com o tempo, essa visão foi passando para uso pessoal. Então a computação foi dividida para todos esses computadores. Então a empresa hoje em dia você não entra numa empresa, você tem um centro de computação mainframe. Você tem as pessoas com os seus laptops que fazem essas coisas. E eu acho isso muito interessante, né? A produção até que nos falou, né, que é o Bill Gates, né? Steve Jobs e Bill Gates, que foram à frente do tempo, né? Que criaram esse mercado, respectivamente, falando do computador. E o próprio filme do Jobs, né? Outra referência cultural, se você quiser aprender um pouco sobre tecnologia e como que as funcionalidades dela, justamente trouxeram essa ideia de deixar aquele centro computacional, né? Aquele computador gigantescamente grande para a produção de informações, para ajuntar em uma placa, que no início era uma placa e um teclado, depois criou-se o mouse, depois criou-se um sistema operacional, e daí por diante a evolução da tecnologia, né, com a criação de linguagem de computação, né, porque hoje quando nós falamos sobre criação de aplicativos, não é aquela pessoa que vai lá na placa, abre o computador, coloca uma peça aqui, não, justamente pelo contrário. É uma pessoa que consegue programar. E a programação, como que você vê e como que você vê as funcionalidades dela no dia a dia? Como que funciona? Porque às vezes a gente fala muito sobre tecnologia e a gente não entende que é essa linguagem de dados, né? Que é justamente o que você atua. Exato. A programação, ela tá
em todos os lugares que você tem tecnologia, né? E todo o equipamento que você usa tem pelo menos algumas linhas de código para fazer ele realmente funcionar do jeito que foi pensado, né? E desenvolvido, né? Desenvolvido, exato. E aí, hoje em dia você tem uma abstração, que a gente chama, né? Uma abstração muito maior da programação. Então, em vez de você como você disse, entrar na placa e ver exatamente o que está acontecendo com cada recursozinho da placa, manejar cada coisinha que está acontecendo na placa, você tem uma abstração maior, que é algumas linguagens de programação, como por exemplo o Python, outro exemplo que eu posso dar, Go, Java. Java um pouco, nem tanto quanto o Python, mas tem uma sua abstração com certeza, que essas linguagens elas removem um pouco dessa parte mais difícil, e você tem mais um pensamento sobre a lógica do seu programa mesmo. Você não precisa pensar exatamente o que a placa está fazendo, como que ela está atuando. Isso você deixa para a linguagem interpretar por você. É mais uma coisa mais do seu racional, assim. Olha, Lucas, eu tive a oportunidade, né, de estudar um pouquinho sobre linguagem de computação, mas um pouco mais atrás, né, bastante tempo atrás, alguns anos atrás. Quais linguagens você deu uma olhada? Eu tentei programar lá com aquela programação do Pascal. Nossa, Pascal. Pascal, Essa é antiga. Essa é antiga. Fazer a calculadora lá com o Pascal. Tentei fazer. Consegui, mas ali eu percebi que não era a minha área, né? E essa lógica é muito interessante, né? Porque hoje em dia, para você usar qualquer tipo de equipamento, você precisa entender um pouco da lógica dele. Você precisa entender um pouco da funcionalidade, né? E às vezes é engraçado que você percebe que eu, né, como uma pessoa que eu tenho mais essa visão de computação, né, eu estudo isso, eu vejo as pessoas, por exemplo, quando uma pessoa fala, meu computador aqui não está funcionando, está dando erro aqui, a pessoa só recarrega a página 2 vezes, ou clica ali, depois clica aqui. Já, as pessoas têm uma perspectiva, elas entendem como funciona, e quando o programa dá um erro, ou ela não funciona direito, as pessoas meio que conseguem dar o pulo por cima, sabe? E fazer funcionar de algum jeito que elas mesmo que percebem. E você falando nesse caso de recarregar a página, eu me lembro de um caso muito marcante que derrubaram uma página justamente recarregando ela. Qual página? Ah, entendi. Sim, Isso acontece também. É uma coisa que... É uma coisa que a gente chama de ataque DDoS na área de tecnologia, né? E é um ataque que era muito usado antigamente, né? Pra você derrubar uma página, você ficava recarregando. Até hoje. Só que hoje recarregando uma página não é tão fácil assim, né? Mas muitas vezes, né? Não é... E não só com o computador. Não, então, muitas pessoas fazendo ao mesmo tempo pra... Exato. O ataque DDoS também pode acontecer... Não precisa ser um ataque necessariamente, não precisa ser um ataque hacker, pode ser só várias pessoas. Ocasião, né? Uma ocasião. Várias pessoas ao mesmo tempo entrando no mesmo site ou uma mesma rede. E é muito interessante isso, porque você percebe que assim, a tecnologia ela tem duas vertentes principais, né? A tecnologia para trazer a qualidade de vida para a pessoa e a tecnologia que revoluciona o mercado. Com certeza. Nem sempre a tecnologia que revoluciona o mercado vai trazer a qualidade de vida, mas aquela tecnologia que traz a qualidade de vida muitas vezes revoluciona o mercado. Com certeza. E esses dois pontos são muito interessantes, porque assim, muita nossa tecnologia, ela se baseia em tecnologia militar. Muitas pessoas não sabem disso e não entendem isso, mas cada estudo que o homem fez lançando um foguete no céu, indo até... é algo que usamos até hoje. São princípios lógicos que são utilizados até hoje e nasceram, né, dessa vertente. Mas até a própria internet. Até a própria internet, que era um sistema militar, né? Sim, exato. Sistema de comunicação militar.
E aí que tá a questão, né? E quando nós passamos a usar a tecnologia como ferramenta de autodestruição? Porque, infelizmente existe esse tipo de intenção, né, por trás da tecnologia, de pessoas que tentam capturar dados, capturar informações, tentam usar de informações para alcançar um determinado rendimento através de outras pessoas. Então, é algo que, assim, é muito bom, mas muitas pessoas não conhecem o potencial lesivo, né? Sim, exato. Hoje a gente tem. Hoje tem algumas pessoas que já escrevem que a gente tem uma crise de dados hoje em dia, de privacidade, né? As pessoas, elas colocam a vida delas todas na internet e nem sabem para onde que esses dados estão indo, como esses dados estão sendo manejados. É uma coisa meio obscura, assim, né? Por trás das cenas. E tem muita empresa que vende esses dados para anúncios personalizados e Sim. essas coisas. Nós temos casos principais, como na eleição, né? Na eleição que teve o caso do Mark Zuckerberg com o Facebook. Sim, temos casos até hoje, né, desse uso da tecnologia para impedir ou para fazer com que alguém seja lesado. Vamos usar os respectivos casos atuais do Brasil, né, como a saída do X, né, por fatores de decisões judiciais, a derrubada de contas e até mesmo de publicações, né, que aconteceram nas duas últimas eleições, em fatores de termos, né, como usados como incorretos, mesmo sendo corretos, e informações falsas, mesmo não sendo falsas, né, porque e tá aí um problema muito grande, né, que eu estava falando, que a má intenção nem sempre ela é de uma pessoa que não faz parte de governo ou de um certo local. Às vezes a má intenção ela está dentro da própria política, né? E a venda de dados, a derrubada de dados, a venda de informações. Nós vemos hoje as redes sociais sendo alvos principais para isso, né? Nós vemos as redes sociais para promover publicações, para promover ações, para gerar engajamento em certo tipo de informações. Nós falamos que... Às vezes a gente pensa nessas redes sociais, né, que tem muitas fake news, essas coisas, só que uma rede social que a gente não pensa às vezes é o WhatsApp. Porque o WhatsApp é uma rede social. Sim. E o WhatsApp não tem filtro, não tem nada. Porque as redes sociais primárias, né, que são aquelas que usam os dados como publicidade, porque assim, o WhatsApp ele é uma rede que você tem contato direto. Sim. Nas outras redes sociais você tem um contato indireto, né? Exato. Você lança uma sua opinião e outras pessoas vão ter esse contato indiretamente. Você não lança essa informação especificamente para uma pessoa. Você lança como se você estivesse publicando, você colocando lá em um local, as pessoas passam, as pessoas veem, e se elas quiserem opinar, se elas quiserem discordar, elas podem opinar e podem discordar, ou simplesmente não falar, não opinar, não demonstrar a sua opinião. Já o WhatsApp, ele vai ter um outro ponto que é o contato direto. Sim, então, exatamente. é aquela coisa, você confia em mim, eu confio em você. Então, essa informação que eu tô te mandando é verídica. E nem sempre é verídica, né? E muitas vezes existem informações que são para denegrir a imagem de pessoas. Sim, com certeza. E a gente precisa tomar muito cuidado justamente com isso. Que aí é justamente a questão da tecnologia quebrando os paradigmas, né, da sociedade. Sim. Porque eu sempre aprendi desde o início que a gente precisa entender uma história antes de repassar ela. Uhum. Então, Sim, eu preciso saber do que eu estou falando, eu preciso entender do que eu estou vendo. E muitas pessoas esquecem de ver, esquecem de tentar entender o que está acontecendo. E muitas dessas informações chegam na forma de choque, né? Sim. Não é uma informação, tipo, normal, é uma informação chocante pra pessoa olhar e falar, caramba, eu preciso publicar isso, eu preciso espalhar isso para as outras pessoas. E vai se espalhando dessa forma, né? A pessoa nem pensa duas vezes em checar, olhar se é verdade. Porque é feito exatamente para isso, né? E aí que tá, né? Aí essas informações, elas são captadas, são tratadas, são ditas que são informações falsas, mas elas são verdadeiras. Aí derrubam páginas, derrubam perfis. Por quê? Porque justamente na concepção da pessoa que está lendo, que é uma concepção extremamente politizada,
que é uma politização tão grande que escolhe um dos lados que vai lá e derruba uma página, que derruba um perfil. Por quê? Porque eu não concordo com aquilo que está acontecendo. Ah, eu acho que isso é mentira, eu acho que isso não é verdade. Mas é aí que está a questão. Quem está analisando? Quem está julgando? É só uma pessoa? Ou é um agrupamento de pessoas? Ou esse agrupamento de pessoas é um agrupamento politizado, né? Sim. Porque para pessoas que olham para algo como errado, não adianta a quantidade de pessoas que está ali. Elas sempre vão olhar aquilo como errado. Sim, é uma questão, essa questão da ética na tecnologia é uma questão muito grande. Ela se espalha para várias áreas, essa das redes sociais, por exemplo. Outra que se espalha muito é a inteligência artificial, porque a tecnologia, ela avança num nível incontrolável, né? Você não tem como Sim, controlar exatamente. o avanço tecnológico O hoje em que ela dia. é hoje é totalmente diferente do que ela é amanhã. Exato. Então, só que às vezes ela avança para algumas áreas que são etnicamente meio cinzas, vamos dizer assim. Exatamente. E aí tá o problema do cinza, né? Porque o cinza ele sempre vai ser uma eterna discussão se ele é branco ou se ele é preto. Exatamente. Então, é essa questão de cores. Vou te dar uma questão ética aqui de inteligência artificial. Questão ética clara. Você tem, por exemplo, um carro tá andando na rua e ele está sendo controlado pela inteligência artificial. E aí acontece alguma coisa, acontece algum caso que tem um pedestre na rua e o carro, ele calcula que ou eu vou para frente e mato esse pedestre, ou eu viro e bato numa parede que tem do lado e mato o motorista. Qual que o carro deveria escolher? E esse complexo filosófico ele é muito antigo, né? O complexo do bonde. Exatamente. É um teorema filosófico do complexo do bonde, porque o teorema filosófico do complexo do bonde é justamente se você está dentro de um bonde que não tem um controle e você pode atropelar uma pessoa ou 5, quem você escolheria? Quem você escolheria? E aí que tá a questão. E se aquela única pessoa for alguém da sua família ou alguém que você gosta, alguém e aí que você vai ama? subindo, né? Exatamente. Você salvaria a vida de uma pessoa próxima ou você permitiria que esse bonde atingisse 50 pessoas? E hoje a resolução que a gente tem, né? A resolução que, pelo menos é o que as empresas estão puxando é defender o consumidor, né? Atropela a pessoa que tá na rua e defende quem tá no carro. Olha, é bem complexa essa discussão, porque é uma discussão que precisa ser analisada de todos os pontos de responsabilização. Com certeza. Porque no quesito, se você está dirigindo, né? O que você faria? Exato. O que a pessoa faria? Qual a opção da pessoa? Então, não tem como entrar na cabeça da pessoa, a inteligência artificial decide pra ela e faz. Sim. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes, vamos falar um pouco do mercado. A gente tá falando muito sobre esses assuntos. Vamos voltar um pouco pro mercado. Assuntos né? pouco polêmicos, mas vamos falar um pouquinho sobre como que a tecnologia revolucionou o mercado. E o mercado, ele não é um bicho de 7 cabeças, nem um bicho papão. O mercado, ele é algo que é necessário, né? Porque assim, se não tiver dinheiro, nada evolui, não é verdade? Para você fazer algo evoluir, você precisa falar em capital. E nós somos uma plataforma de performance. De capital. E talvez o que você precisa é isso. Capital. Mas como assim capital? Eu tenho capital na minha empresa, mas talvez ele não esteja sendo bem tratado, ou ele não esteja sendo tratado da maneira adequada. Talvez você não esteja... Tem gente que não tem estratégia de crescimento. Tem gente que não tem perspectiva nenhuma. Não tem perspectiva. A empresa vai continuar aberta daqui a 5 a 10 anos, mas não vai ter uma evolução, não vai ter uma capitalização, não vai ter um crescimento, não vai se abrir o mercado, não vai ter outras empresas interligadas. E nós sabemos que o mercado ele é super volativo, né? Ele Exato. muda de um dia para o outro. Hoje, o que é um grande lucro, amanhã pode ser um grande prejuízo, como as bancas de jornais. É um grande exemplo, né? Antigamente era algo que era mais importante da sociedade. A pessoa acordava, preciso comprar o meu jornal. Mas e hoje? Como que estão evoluindo essa questão? Hoje tem um aplicativo, né? Exatamente. Hoje eu entro na internet, abro o meu aplicativozinho de X. Notícias e eu vejo. Mas vamos falar a respeito de tributos e advocacia. Porque, infelizmente, muitas pessoas elas têm se prendido a problemas por não procurar alguém que possa ajudar de verdade no problema da empresa, né? Com certeza. Como no caso da Legal Cert, nós temos uma IA fiscal.
Exato. E a gente estava falando sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, e a IA fiscal é justamente para esse entendimento de que, às vezes, muitas pessoas elas não vão conseguir sentar e ver. Eu sempre falo que a tecnologia ela tem uma capacidade de nos mostrar detalhes que a gente não consegue ver normalmente. Mas ela não consegue resolver esses detalhes sozinha, né? Exato. E ela precisa de uma equipe multidisciplinar, de pessoas especializadas, pessoas capacitadas para solucionar esses problemas. Sim, sempre com o toque humano para trazer a qualidade, né? Que é o que a gente tá Exatamente. Hoje, nos dias de uma advocacia tão massificada, né? Porque hoje nós falamos de uma advocacia de massa, que são produções de ações sobre o mesmo tema, com os mesmos recursos, com as mesmas teorias, com as mesmas teses, mas às vezes falta a qualidade de alguém que tenha conhecimento, sentar e entender o caso, que é justamente aquilo que a gente faz. Nós não atuamos só com ações judiciais, nós atuamos justamente com a controladoria, quer entender o que está acontecendo em casa, como que funciona a sua empresa, como está funcionando a sua contabilidade, as oportunidades que você pode ter, né? As mudanças que nós podemos fazer, o plano de ação, né? Até mesmo uma abertura de capital para trazer investimentos de fundos parceiros. Então, é algo que é muito interessante, que inicia num ponto, né, que é a IA fiscal, que é justamente uma controladoria diferenciada para justamente para uma mudança total. Porque eu falo que a tecnologia, ela é como um GPS. Quando você entra no seu carro, o que você faz? Você coloca um destino. A tecnologia, ela pode dar o caminho, mas se você for um motorista, você nunca vai chegar no destino. Exatamente. Então, não adianta você só ter tecnologia. E também, se você é um bom motorista e você sabe os caminhos, você pode falar, esse caminho que a tecnologia me deu tá meio esquisito. Exatamente. E o nosso papel é sentar do teu lado. É te dar o caminho pro crescimento, né? Pra fazer que a tua empresa cresça. Que às vezes traz o GPS e a pessoa que senta do lado. A gente tá com o GPS, a gente tá com o copiloto e, ó, se precisar, a gente ajuda até a ligar o carro na gasolina, trazendo investimento. Então, talvez é isso que você precisa. Então, entre em contato, conheça mais um pouco das nossas soluções, diversas soluções e diversos programas que nós podemos te ajudar aí para a evolução da sua empresa. E a advocacia massificada, infelizmente, gera prejuízos até mesmo para empresas, porque quando você fala em ação, muitas vezes as pessoas esquecem de que nem sempre você precisa de uma ação. No nosso caso é justamente isso. Nós não somos uma empresa massificada, nós não fazemos um trabalho de começar ações, iniciar ações. Nós temos um escritório interligado, mas nós somos uma empresa de controladoria, de entender, de mudanças, de fatores que não são somente judiciais. E tem muita gente que vive nessa vida. Uhum. Não, começa ação para isso, começa ação para aquilo, nem sempre é isso. E a tecnologia, ela vem para trazer justamente essas mudanças que fazem o crescimento e fazem a evolução. Uhum. E aí nós falamos de busca de oportunidades, né? Que aí vai trazer justamente a conformidade fiscal. E uma coisa que me chama muita atenção, né? Que ultimamente muitas empresas trabalharam para a construção da LGPD, que hoje é tão esquecida, né? É tão... banalizada, né? Banalizada. Meu amigo Lucas, qual a sua opinião em relação à LGPD e como ela chegou a esse ponto? A LGPD é muito importante, né? Vamos começar assim. Porque a LGPD, ela visa defender os dados, né, de cada empresa e do cliente final. Então você não... É uma coisa que entra até na nossa discussão sobre dados, sobre a invasão de dados e essas coisas. Que quando você cria uma empresa, quando você cria um negócio, quando você está vendendo uma solução, você precisa se preocupar com os dados, com o jeito que você manuseia todos os dados que você tem na empresa, dados de clientes, dados da sua própria empresa, né? E é uma coisa que as pessoas esquecem. Como você disse, é banalizado, é meio jogado de lado. Mas, assim, é uma coisa que, quando estoura é uma bomba nuclear. A gente está falando do Oppenheimer. Exatamente. Eu acho muito interessante porque, assim, tem até um vídeo na internet, um experimento, e acho que você já viu esse experimento, que é uma loja que ela vende coisas por dados. Não sei se você já viu esse experimento.
É muito interessante. É uma loja no shopping, Entendi. em que as pessoas elas vão até lá e falam assim, ó, se você nos dar esses dados, você pode escolher algum dos objetos. E as pessoas elas abrem mão dos seus dados para esse tipo de... Mas elas não entendem que os seus dados são quem você é. É sua vida. É a sua vida. Os seus dados, eles se relacionam direto à sua persona. E as pessoas também não têm a perspectiva, elas não entendem que para onde que vai esses dados. Quem vai usar esses dados? Como que vão usar esses dados? Exatamente. É que nem aquela coisa, as pessoas falam assim, nossa, parece que meu celular tá ouvindo o que eu tô falando. Não, é o que você pesquisa, é o que você vê. Aí entende? Fala, ó, tenho tal idade, aí começa a pesquisar uma coisa, começa a pesquisar outra. Vai ter um cruzamento de informações entre sistemas que vai justamente trazer uma solução, que o mercado ele tem, pra te oferecer aquilo que você precisa. E você fala assim, nossa, mas como que ele sabe disso? Mas é porque você ofereceu os seus dados. Sabe o que é? Tem uma história muito curiosa sobre isso. No Walmart dos Estados Unidos. A história é engraçada. Começa assim. O pai de uma filha reclama no Walmart e fala que eles estão recomendando produtos de bebê para a filha dele. E aí ele fala, não, por que vocês estão recomendando os produtos de bebê para minha filha? Minha filha não tem filho e não sei o quê. E vocês estão incentivando ela a ter filho, o que é isso? E aí, quando eles foram olhar no banco de dados na IA que eles tinham lá para recomendações, eles viram que a filha dele estavam procurando coisas como teste de gravidez, pesquisando coisas sobre menstruação. E aí, a própria IA percebeu que a filha dele estava grávida. E nem ele sabia. Mas com os padrões de busca, os padrões de coisas que ela estava comprando, eles perceberam que ela estava grávida e começaram a recomendar coisas de bebê para ela. E nem o próprio pai sabia que a menina estava grávida ainda. Então, você vê como que os seus dados eles são importantes, porque você informa a sua realidade, né? Uhum. É que nem aquele... É como se você estivesse sendo perseguido por um psicopata e você abrisse um Maps e mandasse sua localização. Olha, estão aqui. É isso. Os seus dados, eles mostram o caminho para aquilo que você precisa. Então, vamos colocar um exemplo bem abrasileirado. Uma pessoa que gosta de futebol. E aí a pessoa vai lá e pesquisa meião. Né? Meia pra jogar futebol. Daqui a pouco vai ter um anúncio de uma chuteira. Daqui a pouco vai ter um anúncio de uma bola. Daqui a pouco vai ter um anúncio de um ingresso para um jogo. Vai ter um anúncio de uma plataforma que vai estar vendendo. Mas por quê? Porque se criou um caminho. Uhum. Se criou uma amostra. E a tecnologia ela nasce justamente para isso. Só que, teoricamente, a burocracia, né, as leis, aquilo que estava em volta do dia a dia do ser humano deveria não regular. Porque quando a gente fala de regulação, né, nós falamos de leis que definem as diretrizes e as funcionalidades. Mas, justamente, elas deveriam fazer com que o mercado andasse de uma forma consoante à legislação. E nós vimos a criação da LGPD, que muitas vezes é deixada de lado, né? Uhum. Eu vi um caso de uma pessoa que teve um ataque num banco de sistema, até mesmo falar, não, eu tenho seguro, então eu estou tranquilo. Não vai mudar em nada, porque os dados deles não estavam ali, né? Mas, e aí tá o problema, tem muita gente que não entende isso e tá vendendo seus dados, como aqueles anúncios, geralmente no final do ano, se inscreva aqui, você vai ganhar um presente. Sim. Você vai ganhar um cupom, você vai ganhar isso. Aí você vai lá e você vende seus dados por nada. Exato. Então, e é uma coisa que se a gente não prestar atenção e a gente não tiver ali, não preconceito. Preconceito é uma palavra que é muito mal usada, não é? Mas um conhecimento. Buscar um conhecimento em relação àquilo, você vai estar abrindo a sua vida para que seus dados sejam roubados. Exato. E podem cair até em mãos ilegais, né? Quem nunca recebeu uma ligação falando... sua filha foi sequestrada aqui, não sei o quê, pedindo dinheiro. Tem uma operação no seu banco de R$4.000. Da onde você acha que eles conseguiram seu número? Exatamente. Até aquela tecnologia que hoje as empresas de telecomunicação estão usando, né? Que é justamente uma empresa que liga nos horários, para marcar os horários que você atende o telefone, para vender isso para outras empresas que vão te ligar. Isso é algo que... Atender uma ligação, alô,
Só Nada. desliga, acabou. Porque é justamente uma empresa usando o teu número para obter informações para vender para outras empresas que você tem relação. Então, olha que interessante. A empresa que você tem relação tá comprando Aí você fala assim, nossa, mas por que estamos ligando? Aí você liga no outro dia no mesmo horário, você atende, por quê? Porque ali eles já sabem, eles estão procurando momentos que você está disponível, estão abertos a receber uma ligação. E às vezes as pessoas nem pensam, só meu e-mail, só meu número. Mas Só meu CPF. Nem sabe o que pode chegar. Exatamente, né? E é algo que a gente precisa parar para sentar e analisar do ponto de vista não só normativo, do ponto de vista ético. Será que o uso dessas informações é lícito? Será que essas informações vão gerar um resultado mesmo de verdade? Será que é legal? Porque, assim, quando nós falamos com o cliente, a primeira coisa que a gente tem que ter é a confiança dele. Mas será que você obter informações do seu cliente através de um banco de dados ilegal, você vai conseguir a confiança dele? Exato. Então, tem toda essa discussão que muitas empresas estão falhando em usar tecnologia por causa desse receio, por causa desse medo. Porque, às vezes, ela não entende de tecnologia, né? É uma empresa muito antiga, uma empresa que não evoluiu ainda. Mas, se ela sentar aqui com a gente, ela vai entender. Porque tem um database analyst aqui que é sensacional, que tem um grande know-how de conteúdo, de informações, fora todos os nossos programadores, todos os nossos parceiros que trabalham com informação, né? Porque a Legaltech, ela se diverte em várias empresas que também tem essa base de dados de informações, né? Que pode gerar diversos resultados, pode trazer diversas propostas, alternativas, crescimentos. Então, nós temos muito para te dar. O que nós precisamos é saber se você quer receber. E se você quiser receber, entre em contato com a gente, procura aqui, Você pode entrar no nosso site, você pode entrar aqui no nosso perfil e nos conhecer mais um pouco. E é isso que nós queremos trazer para você. Uma grande evolução, né? Porque, por último, né, que eu deixei aqui para falar, é justamente sobre a tecnologia salvando empresas. Porque muitas pessoas esquecem que a tecnologia ela pode salvar uma empresa, né? Com certeza. E a gente volta para aquela conversa que a gente estava tendo sobre o caminho. Não adianta uma pessoa que não sabe controlar o carro tentar controlar ele. Às vezes você precisa sentar do lado de alguém que sabe dirigir, né? Eu brinco que quando eu fui aprender a dirigir o carro, eu tive que fazer o quê? Sentar do lado de o quê? De um instrutor. De alguém que conhecia. De um instrutor. Eu me lembro de um amigo que ele emprestou o carro e falou assim, vem cá, eu vou sentar do seu lado e você vai dirigir e eu vou ir te explicando. Por quê? Porque ele tinha um entendimento, ele tinha um conhecimento e ele ia falando. Por quê? Porque ele sabia que não adianta você dar a chave e um carro para alguém. Você precisa dar conhecimento, você precisa dar informações de como agir em diferentes situações. E assim, dando a chave e o carro para a pessoa, talvez ela até aprenda, mas assim, em um muro ou outro ela vai bater. Isso é verdade. Você tem que dar o jeito para ela, talvez evitar ou se controlar, né? Ali para ter o caminho certo, para ter o caminho sem dificuldade. Porque às vezes você quer, né? Só com a chave e com o carro você quer chegar na lua. Mas... Exatamente. E não basta só você ter o GPS, né? Não Porque basta. Porque só você ter a tecnologia não faz você ser especialista, não faz você conseguir gerar um resultado. Exato. Não é porque você tem um computador que tem um sistema maravilhoso que você vai conseguir usar 100% do sistema, porque para você usar 100% você precisa entender de como aquele sistema funciona. Nem eu consigo usar 100% do sistema. Que isso? Tá vendo? É uma coisa que é um aprendizado de vida inteira. Exatamente. Imagina você que tá iniciando, não é verdade? Então, você precisa dessa tecnologia para crescer, para salvar a sua empresa, mas para isso você precisa de uma equipe multidisciplinar, uma equipe de pessoas com conhecimento que possam te ajudar com isso. Por último, né, eu gostaria de perguntar a sua opinião sobre esses temas que nós falamos, temas polêmicos, mas, meu amigo, qual a sua opinião sobre a tecnologia sendo usada para a política e justamente para defender certos tipos de visões? Nós temos o caso recente que é um caso muito triste, né, que é a saída do X do Brasil, né, que é as atividades sendo paralisadas, né, o Elon Musk tomou essa decisão, que é uma decisão muito triste, né, porque é um sistema que agrega muito e é um sistema que faz parte de uma empresa gigantesca que opera em diversas frentes, que tem muito conteúdo, né, de uma visão de evolução
expansão, de crescimento muito grande, mas que por fatores alheios à vontade, até mesmo do povo brasileiro, né, por fatores políticos, vem sendo perseguido, e não só ele, como diversas outras pessoas, vem sendo perseguida por justamente a internet ela está sendo usada politicamente. Agora tá entrando muito mais nesse nicho, né? Agora a gente tá vendo muito mais banimentos, muito mais uma mão mais pesada nessa área, né? De censura e tal. E qual a sua visão relacionada a isso? Como que você vê justamente a tecnologia sendo usada de uma forma que, infelizmente, está interagindo negativamente com a nossa sociedade? Cara, é um assunto muito polêmico, né? Como você já disse, mas eu acho que é uma coisa que vai muito de pessoa para pessoa, né? Porque você tem uma perspectiva de cada pessoa com o que pode ser visto por outras pessoas, o que pode estar na internet, o que não pode estar na internet, o que as pessoas podem ver, o que as pessoas podem interagir. É uma coisa muito pessoal, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que, com certeza, eu acho que tem certos discursos que não podiam estar, né, em lugar nenhum. Mas eu acho que essa parte da internet de ter todos os tipos de visões diferentes, de aglobar todos os tipos de pessoas, eu acho que é muito importante. E eu acho que talvez a gente perca um pouco dessa perspectiva, né, com esses banimentos, com essa coisa da politização da internet. Eu concordo com você, porque, infelizmente, e isso eu falo da politização, não é só, é de todos os lados, sabe? Você politizar, você querer ter o controle. Claro que a internet tem diretrizes, claro que a internet tem leis, né? Tem um marco digital, tem diversos tipos de legislações. Mas o grande problema é quando você regula algo para que só a sua opinião viva. Sim, exatamente. Só aquilo que eu concordo é verdade, aquilo que eu não concordo é mentira. Então, a minha opinião é justamente sobre isso. Nós temos que sentar e ver o que é verdade, o que é mentira, o que é ponto de vista. Sim. Porque existe verdade, existe mentira e existe ponto de vista. Com certeza. Um dos governos mais nefastos que viveram nessa terra, né, que cresceram e foram destruídos nessa terra, tinha um líder, né, da publicidade, ele tinha uma frase, né, que se você dizer uma mentira 1000 vezes, ela se torna verdade. Sim. E tem gente que acredita nisso, que se eu dizer meu ponto de vista 1000 vezes, ela se torna verdade. Então, nós não estamos falando sobre ponto de vista, nós estamos falando o que é verdade ou o que é mentira. E o que tem que ser visto é se é verdade ou se é mentira. E tem que ser discutido, não só por uma vertente de opinião, mas por todas as vertentes, né, serem analisadas, para aí sim você puder falar assim, foi uma decisão em conjunto, não uma decisão autônoma, uma decisão injusta, uma decisão que justamente é feita de um ponto de vista que é contrário a algo porque não concorda, porque é da pessoa, não da sociedade. Sim. Porque se eu falo que a sociedade não aceita, eu tenho que entender se a sociedade aceita ou não. Não é porque eu não aceito que a sociedade não vai aceitar. Exato. Então, e ligando com o começo do episódio, né, que eu até cheguei e falei a frase, se você não tá numa rede social, quem que é você? Você existe? Com esse banimento das redes sociais, com esse silenciamento, né? A pessoa, cara, para de existir, né? É como se fosse excomungada na antiguidade, Exato. Né? Então, é o que nós precisamos analisar. Bom, Lucas, foi um prazer estar com você aqui nessa tarde, foi muito interessante. O prazer é todo meu. Eu espero que você volte para a gente conversar ainda mais sobre tecnologia. E você que está nos acompanhando, nós fomos patrocinados pela Legal Cert, né? E entre em um dos nossos sites, conheça uma das nossas empresas e venha fazer parte dessa equipe que quer trazer tanta evolução para a sua empresa. Até mais.